a mulher e o dragão. Eu tenho um estudo preparado que eu fiz algum tempo atrás no YouTube. Eu estava pretendendo usar aquele estudo para passar aqui hoje, transmitir aquele estudo, aquele vídeo que foi gravado ao vivo no YouTube. Mas não é um vídeo que fala especificamente do capítulo 12. Ele abrange outras partes do texto. Futuramente nós vamos estar publicando aqui na nossa página esse vídeo depois de bem editado. Por enquanto nós queremos apenas meditar na palavra de Deus, versículo por versículo. Então é o que nós vamos fazer a partir desse momento aqui. Amém? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Eu quero dizer que esse versículo, ele nos faz parar para refletir na condição de revelado de João. Porque, recapitulando desde o primeiro capítulo, João havia sido isolado numa ilha, estava abandonado ali pelas autoridades que o deixaram naquela ilha. João tinha quase 100 anos de idade, bem velhinho, não tinha mais a companhia dos seus irmãos, dos seus amigos, dos irmãos na fé. Todos os apóstolos já haviam morrido, já estavam com o Senhor. E eu fico imaginando que João devia estar angustiado, falando: Senhor, quando é que vai chegar a minha vez de contemplar a tua face de novo? Quando é que vai chegar a minha vez de contemplar o lar que o Senhor me preparou no céu? Porque depois de uma certa idade, a própria Bíblia diz que é enfado e canseira. Imagina que João estava cansado, mas quando ele acha que está tudo acabado, porque foi abandonado numa ilha deserta, de repente ele ouve a voz de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. De uma forma diferente, uma voz glorificada, ele vê um rosto glorificado, um corpo glorificado. Olhar para aquela semelhança, aquele aspecto de Jesus, era como se estivesse olhando para o sol ao meio-dia. E depois de confortado e fortalecido, então João começa a ter visões que o Senhor vai mostrando para ele, porque diz ele mesmo que é arrebatado em espírito, e começa a ter visões do que acontece na terra. Depois das 7 cartas que ele escreve para as igrejas da Ásia, que simboliza a totalidade das igrejas que haveria desde a ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo, até o dia do arrebatamento da igreja. As 7 igrejas estão incluídas nesse período. É a totalidade, a plenitude da igreja. Depois de receber essas cartas, então ele começa a ter algumas visões e de repente ele escuta uma voz lá do céu dizendo: sobe aqui. E quando ele sobe, ele começa a ter visões no céu. Começa a receber algumas visões no céu, de repente ele está vendo novamente a terra, porque começa a cair estrelas. Ele chama de estrelas, na verdade são meteoros, né? No capítulo 8 cai um meteoro chamado Absinto, que deixa a água amarga, estraga a água potável. No capítulo 9, ele vê cair também uma coisa que parece um meteoro, mas que nós entendemos que aquilo ali era um ser que estava caindo, estava descendo com tudo para a terra. A quem é dada a chave do poço do abismo e começa a liberar criaturas do abismo que começam a fazer estragos na terra, começa a atormentar os homens não assinalados por Deus. E depois, quando se toca a 6ª trombeta, ali no capítulo 9 nós falamos da 5ª trombeta, quando abre a chave do poço do abismo e é entregue, ele abre o poço do abismo e libera aquelas criaturas que parecem gafanhotos. Depois vem a 6ª trombeta, com todas aquelas pragas que vêm atormentar todos os seres humanos que não têm o sinal de Deus. Note bem, o povo de Deus é protegido. Mas espera um pouco aí, você está falando que o povo de Deus não é a tribulação, a igreja não foi arrebatada? Sim, mas há pessoas que serão salvas durante a grande tribulação, e a própria Bíblia nos diz isso. Não é um raciocínio meu, não estou presumindo, a Bíblia diz isso. João tem uma visão onde diz que vem uma grande multidão que não se pode contar. E o homem que mostra para ele, lá no João, aquele ancião, diz para ele: estes são os que vieram da grande tribulação. E Jesus disse que só haveria uma grande tribulação, como nunca houve
desde o princípio do tempo até hoje, nem depois haverá. Então é essa a grande tribulação. Haverá pessoas salvas nessa época. Haverá inclusive um anjo pregando o evangelho nos céus, mandando as pessoas se arrependerem. Mas o anjo não pode pregar o evangelho. Pode, ele pode sim. Ele pode sim. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que às vezes Deus enviava um anjo para exortar o povo ao arrependimento. Lá no livro de Juízes tem um momento que um anjo aparece e vem exortar o povo. Na falta de um profeta, Deus manda um anjo. Na falta de um pregador, Deus envia um ser do céu para alertar as pessoas. Olha o risco que vocês estão correndo aí. E o que nós vemos aqui agora no capítulo 12 é que João começa a ver novamente uma nova visão que surge entre o céu e a terra. É onde ele encontra esse grande sinal, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Vamos pensar em termos de números. 12 estrelas. As 12 estrelas podem representar as 12 tribos de Israel ou os 12 apóstolos do Evangelho de Jesus Cristo. Então representa duas igrejas aqui. Representa a igreja que Jesus fundou com a sua morte e ressurreição, que é a igreja dos estrangeiros, dos gentios. Essas 12 estrelas podem representar também os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó que ajudaram a formar a nação de Israel, que representa a igreja judaica que vai se converter para Jesus logo depois do período da grande tribulação, porque o Israel vai se converter. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Isaías fala disso, Daniel fala disso, vários profetas mencionam que Israel vai se voltar para Jesus depois da grande tribulação. Inclusive Zacarias deixa muito bem claro no capítulo 12, no capítulo 14, que Israel vai se arrepender de ter rejeitado Jesus e vai aceitar Jesus como seu Salvador. Então haverá uma igreja judaica. Algumas interpretações católicas dizem que a mulher é Maria, que o filho que nasceu dessa mulher é Jesus. Pode até ser que seja Jesus realmente, mas não é Maria. A mulher que fala aqui é a nação de Israel, porque é a nação de Israel que produziu Jesus. E essa mesma nação, além de produzir Jesus, produziu os outros irmãos de Jesus, que são a igreja dos gentios e a igreja judaica, que vai se arrepender logo após quebrar o pacto com o anticristo. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Esse era o primeiro sinal que ele viu, um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Como é que uma mulher pode estar vestida do sol? Lembrando que o Apocalipse tem uma linguagem metafórica, então tudo é figurado, e João ele utiliza essa linguagem de uma forma muito sábia, muito espontânea, para tentar traduzir aquilo que ele não conseguiria naturalmente, porque era uma pessoa que não tinha estudado. Então ele precisava forjar linguagem figurada para poder expressar o pensamento dele, ou as visões que ele estava tendo ali. Que mulher é essa vestida do sol? Essa mulher vestida, como é que ela pode estar vestida do sol? A mulher representa a igreja, então. Vestida do sol, como ela poderia se vestir do sol? Lá em Malaquias há um momento em que fala que o sol da justiça virá sobre Israel. Então esse sol da justiça está representando ali o próprio Jesus. Ele é o nosso sol da justiça. E a igreja não é nada sem Jesus. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. A mulher estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Essa palavra aqui quer dizer exatamente o quê? A mulher grávida com dores de parto significa que ela está no momento da criança nascer. É agora, não é para amanhã, não é para depois, é para já. E essa visão revela que o cumprimento é muito rápido. Ela estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Havia chegado o momento dessa criança nascer. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra.
E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, voltando lá no versículo 3, o segundo sinal que é visto no céu, enquanto ele está vendo a mulher vestida do sol, tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Veja só, é a igreja revestida do poder do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que tem a lua debaixo dos pés. A lua é um corpo celeste que ilumina a terra. Então podemos ter a lua como símbolo de alguma coisa mundana. A lua pode ser um símbolo de uma coisa mundana, então significa que a igreja mantém as coisas mundanas debaixo dos pés. É santidade, é separação. E essa coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, que pode representar tanto a igreja dos gentios como a igreja judaica, que se converterá logo após a grande tribulação. E aqui quando fala que esse outro sinal que ele vê no céu é um grande dragão vermelho. No outro estudo que eu fiz, eu consegui filmar uma apresentação de PowerPoint, eu reuni alguns dados que seria interessante exibir aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, depois que eu puder baixar esse vídeo aqui, eu vou editar ele e publicar de novo, já com as devidas ilustrações, inclusive a ilustração do que aconteceu durante a Guerra Fria, quando o comunismo começou a tomar certos países lá da Ásia, da Europa e da Ásia. E exatamente o grande dragão vermelho. Agora, a descrição desse dragão. Primeiro, a cor vermelha. Podemos pensar em duas coisas. Primeiro, o dragão representa qual país? A China. Porque o símbolo do folclore da China é um dragão. Agora, o dragão vermelho. Vermelho é a cor do comunismo. Então, fica bem claro que representa um país como a China e que tem um regime comunista. Um dragão vermelho. Segundo sinal que nós podemos notar, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. O número 7, como nós já falamos, é o número da plenitude. Então isso significava que ele tinha uma mente brilhante, muito inteligente, muito capacitada para administrar o seu governo, que poderia dominar o mundo. As 7 cabeças. Os 10 chifres significa, como nós já dissemos antes, o chifre representa o poder político. No Antigo Testamento, no tempo da monarquia, o chifre representava um reino. Então aqui nós podemos entender que esse chifre representa uma nação. Como são 10 chifres, 10 nações devem apoiar o regime do anticristo, que vai se utilizar do comunismo para escravizar as pessoas e obrigar elas a se sujeitar a esse governo tirano. Então aqui fala que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Bom, vamos tentar entender essa passagem aqui. O dragão aparece no céu. O segundo grande sinal que nós vemos, um grande dragão vermelho. Não é um dragãozinho, não é um dragão metafórico, mas um grande dragão que ocupa muito espaço no céu, com 7 cabeças e 10 chifres, e tem sobre essas cabeças 7 diademas. Os diademas, pode ser traduzido diadema, pode ser traduzido por coroa. Então seriam 7 coroas, o poder político. Então as cabeças, as 7 cabeças que representam a totalidade, tem o poder político. E os 10 chifres representam as 10 nações que vão apoiar esse regime. Já falamos sobre isso, repetindo. Agora, quando ele fica furioso, ele vira assim e a sua cauda derruba 1/3 das estrelas do céu. Eu diria que não são estrelas. Eu diria que essas estrelas são meteoros ou qualquer tipo de objeto que paira no céu, que pode cair sobre a terra e causar um grande susto na humanidade. Porque você imagina chover pedra do céu, pedra enorme. Os meteoros são pedras enormes. Imagina o estrago que é feito. Ele derruba essas estrelas, esses meteoros, essas pedras, e lança elas sobre a terra. Porque o intuito do dragão realmente é causar impacto. Ele está querendo admiração, ele está querendo que as pessoas tenham medo dele, que as pessoas se sujeitem a ele. E como ele mesmo disse para Deus no livro de Jó, pele por pele, tudo que o homem tem,
dará pela sua vida. Então ele acredita realmente que quando a humanidade vê caindo aquelas pedras do céu, aqueles meteoros, com medo de morrer, farão qualquer coisa para escapar do perigo. E ali diz que o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. A mulher está lá gritando com dores de parto. Ai meu Deus, chegou a hora, vou dar à luz. E ele para lá esperando. Na hora que a criança nascer, eu devoro essa criança. Essa criança representa a nossa salvação, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Que foi o que Satanás tentou fazer desde o princípio. Ele tentou acabar com a vida de Jesus desde o princípio, porque ele sabia que Jesus seria mandado pelo Pai para salvar a humanidade. Ele não queria que a humanidade fosse salva. Por quê? Primeiro, vai tomar o lugar dele no céu, o lugar que ele perdeu, vai estar acima do lugar que ele tinha. A Bíblia faz promessa de que nós seremos semelhantes ao corpo de Jesus quando ressuscitarmos, que vamos ter glória, a glória de Deus em nós. E Jesus nos fala que nós somos deuses. Então ele não quer, por esse motivo, e também pelo motivo de que se toda a humanidade se perder, ele tem a esperança de criar um reino aqui na terra, onde ele será rei, onde ele será Deus e será adorado. Que a intenção dele sempre foi a ser adorado, sempre tomar o lugar de Deus, de Jesus, e de ser adorado. Então ele vai fazer de tudo para acabar com isso, como ele fez desde o início. Jesus nasceu, e logo que Jesus nasceu, ele pôs no coração de Herodes para matar Jesus. Ó, manda matar essa pessoa, porque ele vai tomar o seu trono. Então o anjo do Senhor avisou José e Maria, saíram depressa, de noite fugiram para o Egito, escaparam das mãos de Herodes. Mas Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo nos arredores de Belém. A tentativa de matar Jesus. Isso aconteceu naquela época, aconteceu depois. Ele sempre tentou acabar com a vida de Jesus. Quando Jesus cresceu finalmente, foi batizado e começou a se preparar com jejum no deserto para fazer a obra que ele tinha para fazer, então Satanás aparece para ele e começa a tentar ele para ver se Jesus, no lado humano de Jesus, cede às tentações e ele atrapalha o plano de Deus. Mas como sempre ele foi derrotado, ele será derrotado até o fim, porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. O que João está dizendo? Que aquela mulher ali, que no caso agora representa a nação de Israel que está gerando aquele filho, quando aquela criança nasce, então aquela criança ela está destinada a governar o mundo com cetro de ferro. Quando fala em vara de ferro, é aquela pobreza muitas vezes do tradutor de traduzir o que queria dizer. É o cetro de ferro. O cetro representa o poder. Todo rei tinha um cetro que ele carregava, era o que simbolizava o seu poder. Então ele vai governar as nações com um cetro de ferro, ou seja, tudo vai ser do jeito dele. Vai acabar essa farra, essa folia, essa anarquia que tem na rua, essa mortandade, essa violência, porque eu nunca vi tanta violência como eu tenho visto nos últimos dias. É muita violência, qualquer coisa é motivo de morte. Aqui nessa região onde eu moro aqui, Orlândia, Igarapava, Franca, mulheres morrendo porque se separa do seu marido. O homem acha que ele é dono da mulher, a mulher termina com o casamento com ele, ele vai lá e mata a mulher, mata de forma cruel, põe fogo, dá facada, dá tiro, atropela. Mulheres matando o marido porque terminou. Não sou a favor do divórcio, sou totalmente contra, mas há situações que precisa haver divórcio. Uma mulher não pode passar a vida apanhando o marido. Se o marido trai a mulher também, ela não é obrigada a ficar com ele, porque ele vai lá e contrai uma doença venérea, uma AIDS, por exemplo, acaba com a vida dela. Então, para se proteger, ela tem sim que se separar. Não sejamos radicais, porque Jesus não era radical. Agora, aí quando a mulher fala, não quero mais ficar com esse indivíduo, aí o indivíduo vai lá e mata ela, que direito ele tem sobre a vida dela para se sentir no direito de ir até lá e matar ela? Ah, tem uma mensagem da irmã Clenilda aqui que eu não vi, estava empolgado lá com o texto, que esse texto promete, viu? Anos atrás tinham medo da morte, depois que conheci o Evangelho, vejo a morte como retorno para a casa do Pai. Glória a Deus. Eu também tive muito medo da morte, irmã Clenilda, porque quando era criança, minha avó, rezadeira de terço, falava muito sobre
o purgatório, o lendário purgatório, sobre o limbo, sobre o inferno. E como eu tinha certeza de que eu jamais conseguiria obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus, então eu tinha medo de morrer, porque eu sabia que se eu morresse, eu iria para o inferno, não teria jeito. Eu não conhecia a graça salvadora, eu não sabia que a salvação era pela fé, era pela graça de Deus. E quando conheci o Evangelho com 23 anos e soube que a salvação era por meio da graça, gratuitamente, eu me apaixonei pela salvação. Eu me converti, eu queria ir logo para o céu. Eu comentei com um amigo agora de tarde, faz mais ou menos 35 anos, que eu peço para o Senhor me levar e não me leva. Mas hoje eu estou feliz que Ele me levou, porque olha a obra que Ele fez na minha vida, olha a mudança que Ele fez na minha vida. E hoje, com 65 anos de idade, tenho todo esse vigor para entrar numa sala de aula e dar aula até meio-dia e meio. E um dia como a quarta-feira eu fico o dia todo na escola, meu TPC à tarde. Eu chego às 6h30 da manhã, saio às 6h30 da tarde. E teve uma quarta-feira dessas, na semana passada, que eu fui convidado a fazer uma palestra numa outra escola. Então eu fiquei lá na cidade de Pitangueiras até 9h30 da noite para fazer a palestra. E o pessoal gostou, pediu para voltar. Então essa obra é de Deus, irmão, porque o homem não aguentaria mais isso. Mas Deus dá vigor, dá força. Olha, Miguel, eu não vou te levar agora, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida. E eu agradeço a Deus, porque realmente Ele não ouviu a minha oração. Ele me manteve aqui e fez essa obra da minha vida. Ontem estive em Monragudo, nós estivemos lá estudando a primeira parte do capítulo 9, a quinta trombeta, e foi uma bênção. Eu estava muito cansado, meu corpo todo doía, eu não via a hora de vir embora para casa. Não é fácil, a idade pesa. Mas é sublime, é maravilhoso servir a Deus, ir lá, levar o Evangelho, levar o conhecimento, compartilhar aquilo que o Senhor nos deu. É maravilhoso isso, e ver como os olhinhos dos irmãos brilham de estar ali, ouvindo, participando. É maravilhoso. E se Deus fez de mim um professor, eu quero ensinar a palavra de Deus. É o que eu mais quero na vida. Não ficar dentro de uma igreja olhando para as 4 paredes sem poder fazer nada, mas fazer a obra. Essa obra que Deus me deu para fazer aqui, que eu estou fazendo. E hoje eu não tenho mais medo da morte. A hora que o Senhor quiser me levar, Ele pode me levar. Eu me sinto preparado. Não porque eu seja perfeito, mas porque a graça de Deus na minha vida é perfeita. E onde eu falhar, a graça de Deus não vai falhar. Mas eu também não estou mais com pressa. O Senhor me leva quando Ele quiser. Eu posso ficar aqui o tempo que Ele quiser, eu posso profetizar quando Ele quiser, eu posso ensinar quanto Ele quiser, eu posso dar testemunho quando Ele quiser. Eu fui lá dar palestra para o pessoal do supletivo e do regular para falar sobre a mudança que a educação fez na minha vida. Eu já aproveitei para falar também que quem fez essa mudança na minha vida e quem me levou pelo caminho da educação foi o Senhor. Não fosse Ele, eu teria 2 opções hoje. Eu estaria na cabine de um caminhão cozinhando nesse sol terrível, nesse calor violento, ou estaria no meio da roça. Mas Ele me tirou da roça, me levou para o caminhão, me tirou do caminhão, me fez um instrutor de informática por mais de 12 anos e depois me levou para a sala de aula para ser professor e escritor. Estou agora com o meu 17º livro escrito e publicado. Vamos fazer o lançamento no dia 23. Vou deixar o convite para os irmãos que estão ouvindo aí, irmã Clenildo e outros mais, quiser participar, dia 23, vai ser numa quarta-feira de manhã, na escola Orminda Guimarães Cotrim, na cidade de Pitangueiras. Fica bem perto da rodoviária a escola, um quarteirão longe da rodoviária. É uma maravilha. É a obra que Deus fez na minha vida. Para que eu vou ter medo agora? Eu quero ir para o céu, mas eu não quero enquanto Ele não me chamar. Porque eu sei que eu não vou voltar mais aqui. E a oportunidade que eu tenho de fazer a obra de Deus é essa aqui. Lá não vou ter. Lá é o descanso eterno. Lá tem outras missões, outras tarefas, outro trabalho. Mas a oportunidade que eu tenho de fazer a diferença está aqui. E eu quero ficar o tempo que Ele quiser que eu fique para fazer a obra. Eu não tenho mais pressa. Quero fazer a obra de Deus. Eu sei que o Senhor é que tem feito essa obra na minha vida. Estou feliz com Ele. Estou à disposição do Senhor. Deu à luz a um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Quando fala isso, ele faz uma observação. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Maravilha, o dragão está ali,
vamos abocanhar ele, vamos destruir. Mas Deus já está cuidando desse filho. Ele é arrebatado para Deus e para o seu trono. Ele tem um destino, um propósito que não vai mudar porque Satanás quer devorar esse menino. Como você, que Deus tem um plano na sua vida, não vai te acontecer nada enquanto o propósito de Deus não se cumprir na tua vida. Ontem na cidade de Morro Agudo conheci um pastor que é mecânico, que estava lá arrumando o carro do pastor Lorival, e começou a me contar a história da vida dele. Eu não tinha muito tempo, eu tinha que entrar para orar e esperar o momento de começar o ensinamento, mas eu quero voltar lá para falar com ele. Eu disse para ele quando eu saí de perto dele, disse: irmão, lembra dessa palavra propósito. Você está aqui ainda porque Deus tem um propósito na tua vida. Descubra qual é e viva o propósito que Deus tem para a sua vida. Quando Deus tem um propósito, não vai te acontecer nada. Você não vai morrer enquanto não se cumprir o propósito de Deus, porque Deus é maior do que todos. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. O que nós podemos entender aqui? A perseguição do dragão contra a mulher e contra o seu filho é tão ferrenha, mas Deus já tem um lugar preparado. Quando a perseguição vier, o lugar que Deus preparou para você no deserto estará preparado. Faz lembrar Elias, quando Deus mandou ele profetizar que não ia chover sobre Israel durante 3 anos e 6 meses. Ele profetizou e saiu, foi lá para o ribeiro de Querite, no deserto, e a seca veio sobre a terra e começou a torrar o mundo. Nós ficamos aí 1 mês, 2 meses sem chuva, parece que nós vamos morrer. Imagina 3 anos e meio. Secou tudo, o ribeiro secou. E a Bíblia diz que Elias, ele comia a carne que os corvos lhe traziam à noite e bebia da água do ribeiro. Mas aí o ribeiro secou, não tinha mais como beber água. Ia beber água que os corvos trouxeram, que era água muito babada, né? Então Deus mandou ele ir para Sidom, uma cidade de Sidom chamada Sarepta. Lá tinha uma viúva. Deus disse: vou mandar uma viúva te sustentar, pode ir para lá. Olha como Deus age. Deus podia mandar ele para a casa do cara mais rico de Sarepta, de Sidom. Não, Deus mandou ele para a casa de uma viúva, um casebre. E quando ele ia chegar lá, o que ele encontra? A mulher está juntando graveto para fazer um pão. E Elias chega e fala: Senhora, me dá um pouco de água. Eu imagino que a água devia estar bem escassa ali, porque não chovia já fazia bastante tempo. A mulher virou para trás para ir buscar água e falou: assim que você vier com a água, me traga também um bolo para mim comer, eu estou com fome. A mulher olhou para ele e falou: Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha na minha panela, eu queria te ajudar, mas eu não posso. Eu vou pegar essa farinha, fazer um pão e vou comer esse pão com meu filho, e depois nós vamos morrer de fome porque não tem mais nada para comer. Como é que eu vou te dar a única coisa que nós temos? E Elias então entrega a mensagem de Deus para ela: vai e faz um bolo pequeno para mim, depois você faz o pão para você e para o seu filho, porque o Senhor disse que a farinha da panela não se acabará e o azeite não se secará. E a mulher acredita na palavra. Olha como que a fé é importante. Ela vai e ela faz o que Elias mandou. Imagina se ela não acreditasse: eu vou pegar essa farinha e fazer um bolo para ele, acabou a farinha, e aí, o que eu vou comer com meu filho? Nada, vou deixar meu filho morrer de fome? Mas ela acreditou na palavra. A fé alcança a graça de Deus, a fé conquista o favor de Deus. Ela fez aquele bolo, trouxe para ele e voltou, tinha a mesma quantidade de farinha lá na panela. Ela fez o pão para ela, para o filho dela, comeu, a farinha continuava na panela. Deus ia multiplicando aquela farinha como Jesus multiplicou os pães no deserto. E durante todo aquele tempo de seca, a mulher não passou fome, não acabou a água, não acabou o azeite, não acabou a farinha. E foi aquela viúva pobre, miserável, que sustentou Elias durante aquele tempo de seca. E aqui fala também que a mulher vai fugir para o deserto durante 1260 dias, para que a mulher fosse alimentada durante 1260 dias. Então esses 1260 dias significa um tempo de refúgio contra a perseguição lançada pelo anticristo. E essa perseguição, ela começa lá no nascimento de Jesus, quando Herodes mandou matar aquelas crianças. Herodes foi um tipo de anticristo.
Mandou matar aquelas crianças. Por que ele fez isso? Porque ele queria atingir Cristo, ele queria matar Jesus, ele queria acabar com o plano de Deus para a redenção da humanidade. E se ele tivesse conseguido, nós não estaríamos mais aqui, já estaríamos no inferno. Mas Deus é maior, e Deus tem um propósito, e Ele cuida para que o seu propósito venha a se cumprir. Então significa um longo intervalo. Esses 1260 dias significa um longo intervalo que é um refúgio para que a igreja seja amparada. Durante o tempo da grande tribulação, a igreja vai ficar mais ou menos 3 anos e meio. 3 anos e meio amparada contra o anticristo, porque há pessoas que se converterão durante a grande tribulação. Não vamos dizer que é 1260 anos, porque é muito tempo. Quem que vive 1260 anos? A nossa vida é 60, 70, 80 anos. Mas são 1260 dias, que é um número simbólico para representar ali, digamos, um tempo em que a igreja recebe a proteção de Deus. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. A grande batalha que João presencia acontece no céu quando Miguel e seus anjos estão lutando contra o dragão. Imagina um exército de anjos lutando contra Satanás e contra os seus anjos caídos. Porque você pode perguntar se os anjos caídos sabem qual será o destino deles. Sabem. Eles não têm certeza, uma noção eles têm. Por que eles continuam lutando contra Deus? Porque não tem mais jeito para eles. Eles não têm mais lugar de arrependimento. Que é o que acontece com muita gente, irmão. Quanta gente tem a oportunidade de se converter, mas fica ali protelando, fica ali criando desculpas para não se entregar para Jesus. Quando a pessoa quer voltar atrás, não tem mais jeito, é tarde. Então, os anjos caídos, os demônios, certamente eles sabem que o destino deles vai ser horrível, mas eles não têm mais o que fazer. Já fizeram a escolha, já foi decretado o destino deles. Faça o que fizer, eles serão condenados, eles serão banidos para sempre da presença do Senhor. Então houve essa batalha no céu. Miguel, que representa, que comanda os exércitos celestiais, lutando contra o exército demoníaco. E João percebe ali durante a batalha que os demônios não prevalecem, eles não conseguem se manter na batalha, eles são derrotados, eles são expulsos do céu. Quando fala do céu, não está falando exatamente onde Deus está, mas está falando aqui do nosso céu, da atmosfera, porque é aqui que eles estão lutando. Para quem não sabe, o demônio não está no inferno, ele está aqui na atmosfera, no ar, aqui na terra, circulando pela terra, rodeando a terra, tramando contra as nossas vidas, contra as nossas almas, e tem tanta gente cedendo à tentação com a maior facilidade. Faz uma proposta, a pessoa aceita na maior facilidade, como se fosse viver para sempre. Estão aqui, e eles vão perder. Paulo fala das potestades do ar nas suas cartas. Nós estamos estudando as epístolas paulinas nas terças-feiras no YouTube. Nós estamos toda terça-feira, nós estamos estudando. Agora estamos estudando a epístola de Paulo aos Romanos, e vamos seguir com ela, todas elas, até onde Deus permitir, e Deus é graça também. Então olha só, o seu lugar não se achou mais nos céus. E no versículo 9 diz que ele foi precipitado, o grande dragão. Precipitação é queda, ele caiu, ele foi derrubado. A antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Olha, essa menção aqui faz uma intertextualidade com o livro de Gênesis. Apocalipse está fazendo intertextualidade com o livro de Gênesis, está citando o livro de Gênesis, porque a antiga serpente que é falada aqui, ela é mencionada em Gênesis. Aquela antiga serpente que apareceu lá para os nossos antigos pais, Adão e Eva, tirou eles da graça de Deus, da presença de Deus, né? Chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Engana todo mundo. Então, você vê hoje aí um crescente de pessoas com religiões ocultistas, você vê satanismo crescendo, e as pessoas pensam que estão fazendo uma grande vantagem. Meu Deus, a palavra de Deus diz que o diabo e Satanás, ele engana todo mundo. Não vá pensar que você está indo para essas religiões que você vai ser o queridinho dele, não, tá? Você está sendo enganado por ele também. Ele não é honesto com ninguém, ele não fala a verdade, ele não consegue falar a verdade porque não há verdade nele. A mentira é uma característica dele mesmo. Então ele diz que ele foi precipitado na terra,
e os seus anjos foram lançados com ele. Então acabou o lugar deles no céu. Nesse tempo aí dessa batalha, eles serão expulsos do céu. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vamos entender esses dois versículos aqui. Ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. Quando Satanás cai, quando ele deixa o lugar que ele ocupava no céu para acusar os nossos irmãos diante de Deus. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Nós encontramos duas situações na Bíblia em que Satanás é um acusador. A primeira situação aparece em Jó. Jó é um homem reto, justo, temente a Deus, e Deus dá testemunho de Jó, fala sobre isso. Mas Satanás aparece diante de Deus para falar para ele que Jó só é fiel porque Deus encheu de bens. Tem uma família grande, bonita, é rico, tem muita coisa. Então Deus dá permissão para Satanás mexer com a família de Jó e com a riqueza de Jó. E aí, por fim, Satanás volta diante de Deus, não contente com toda a desgraça que ele causou na vida de Jó, para acusar Jó. Quando Deus fala para ele: você me incitou contra ele sem motivo, sem causa. Então ele faz outra acusação, pele por pele, tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Deus fala: pode tocar na saúde dele. Você vai ver que ele vai me honrar com as escolhas dele. Mas não toca na vida dele. Então o Satanás é limitado, ele só faz alguma coisa se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele nunca vai tocar em ninguém. Mas ele está lá acusando, ele está procurando uma brecha para acusar. Você encontra em Zacarias novamente, ele vai acusar o sumo sacerdote Josué. Ele vai diante de Deus e começa a acusar o sumo sacerdote de pecado. Então Deus manda trocar a veste de Josué que está suja, que representa o pecado. A veste suja é o pecado. E põe uma veste nova que representa a santidade, como a mulher vestida do sol. Então ele está ali acusando, mas agora, a partir desse momento, acabou a chance dele acusar os nossos irmãos. Ele é derrubado, ele não tem mais permissão para ir diante de Deus, para nos acusar diante do Senhor. Olha lá, Senhor, está vendo aquele que você fala que é teu servo? Olha o que ele está fazendo, olha o que ela está fazendo, olha o jeito como ele se comporta, olha como ela se comporta. Irmãos, nós somos falhos. Nós somos falhos e tem muita gente que não vigia. E dá mais motivo ainda, e esse é um motivo que nós devemos usar para orar e falar: Senhor, me ajuda a fazer escolhas sábias para honrar o teu nome. Eu tenho orado há muito tempo dizendo: Senhor, me ajuda a honrar o teu nome com a minha vida e me permita honrar o teu nome com a minha morte, porque até na minha morte eu gostaria que o Senhor fosse honrado e glorificado. E Deus ouve a oração, irmão. Deus ouve. Nesse caso aqui, o que acontece? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então são duas coisas importantes. O sangue do Cordeiro, o que significa isso? O sacrifício que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós para nos salvar. Do que Jesus nos salva? Jesus nos salva do pecado. Jesus não salva você no pecado, ele salva você do pecado. Você pode vencer o pecado. É possível você ter uma coisa, seja droga, sexo ilícito, bebida, cigarro, seja lá qual for o seu vício. Pornografia, tem muito. Infelizmente tem muito. Você pode vencer pelo sangue do Cordeiro. Basta você começar a dizer: não posso mais fazer isso porque eu quero consagrar minha vida ao Senhor. E eu tenho certeza que a graça de Deus cai sobre a tua vida e você nunca mais vai fazer nada disso. Em março desse ano, fez 41 anos que eu joguei o cigarro fora. Foi a última vez que eu pus um cigarro na boca. E eu achava que era impossível viver sem cigarro. Era simplesmente impossível. Aquele vício, aquela dependência química da nicotina. 41 anos sem fumar. Glória a Deus. E qualquer vício pode ser vencido. É cocaína, qualquer coisa. Ah, mas você não sabe o que é cocaína. Eu sei que é vício. Vício, eu sei o que é o ser humano.
mas sei também o que é a graça de Deus na vida da gente. Se a graça de Deus estiver na tua vida, você vence qualquer hábito pecaminoso, porque no sangue de Jesus há poder. E a palavra de Deus nos diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Eles o venceram. Jesus pagou o meu pecado, levou o meu pecado, se tornou maldição na cruz por causa do meu pecado. Não vou pecar mais, vou honrar o Senhor com a minha vida. E como diz aquele louvor Palavras, mesmo que eu chore, eu te louvarei no meio do meu pranto. E pela palavra do seu testemunho, por isso é tão importante a leitura da Bíblia. Irmãos, leiam a Bíblia, irmãos, leiam a Bíblia. Mas eu já li a Bíblia de capa a capa. Leia de novo, a leitura da palavra de Deus se renova cada manhã, cada dia que você pega para ler, essa leitura, ela simplesmente será renovada. E vai renovar você, vai te dar força para vencer. E mais um detalhe, são 3 características: venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Isso é muito importante. O que significa isso? Não amar a minha vida até a morte. Negar os meus desejos, negar as minhas necessidades, minhas vontades, minhas opiniões. Não fazer mais aquilo que eu quero, que me agrada, mas fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. Isso eu só vou saber lendo a Bíblia. Só com o conhecimento da leitura da Bíblia é que eu vou saber o que é da vontade de Deus e o que não é. Como é que eu vou fugir daquilo que não é da vontade de Deus se eu não leio a Bíblia? Mas aí nós encontramos então que não amaram suas vidas até a morte, buscando conhecer e colocar em prática a palavra de Deus, a palavra do seu testemunho. Assim como Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Negar-se a si mesmo é isso, é não fazer mais o que você quer, o que você tem vontade. Digamos que você encontra uma pessoa que te oferece R$1 milhão. Foi oferecido para mim R$500 mil há uns 15 dias atrás por uma pessoa no Facebook, para mim fazer parte dos Illuminati. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Você acha que R$500 mil vai comprar minha salvação? Vou me vender para pessoas que são inimigas da palavra de Deus? Sai fora, Satanás. Vai fazer tua oferta para alguém da tua laia, porque eu já fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Vivi 65 anos na pobreza de dinheiro, mas na graça de Deus. Entre altos e baixos, o Senhor sustentou minha caminhada e está fazendo a salva da minha vida. E você não vai impedir, porque no sangue de Jesus há poder. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então aqui o apóstolo, ele louva aqueles que estão nos céus. Alegrai-vos, ó céus, e vós, os que neles habitais. Quem mora no céu, quem já está no céu, pode se alegrar, porque não verá mais Satanás aí. Mas ai daqueles que habitam na terra. Quando fala da terra, não é só do planeta Terra, na terra e no mar. O mar representa as nações, a terra representa o mundo, as pessoas que vivem no mundo, as pessoas que não têm conhecimento de Deus, que são enganadas por qualquer coisa, ou mesmo aquelas pessoas que conhecem a Deus, mas que vivem de forma mundana, porque tem muito, viu, irmão? Tem demais. Se você começar a olhar no YouTube, você vai ver certas igrejas que tem umas práticas que não é de Deus, irmão. A pessoa, ela vai para a igreja, ela quer servir a Deus, quer cantar louvores, quer pregar, mas ela não quer deixar as práticas mundanas. Ela não quer negar-se a si mesmo. Ela quer fazer tudo aquilo que o instinto pede. O instinto é pecaminoso. Então, é por isso que o apóstolo diz: ai dos que habitam na terra, dos que vivem no mundo, e dos que vivem no mar, que representa as nações, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo sabe que o tempo dele está chegando, a hora dele está chegando, que ele vai ser condenado, que ele será banido para sempre da presença de Deus no lago de fogo, e ele fica irado quando ele lembra disso, porque ele sabe que para ele não tem mais jeito. Nós temos salvação, mesmo que nós cairmos, nós podemos levantar. Ele não tem mais jeito, ele já está julgado. Jesus disse isso lá no Evangelho de João: o príncipe desse mundo já está julgado, já era, a sentença dele já saiu. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Nós estamos falando de queda do céu, da terra e do mar,
não esquecendo que é um livro metafórico, um livro de linguagem figurada. A mulher também é uma linguagem figurada, é uma forma de falar da igreja, a igreja do tempo da graça, a igreja do tempo da tribulação, a igreja judia que vai se converter logo após a grande tribulação. Então o que acontece? Quando ele percebe que ele foi lançado na terra, ele vai perseguir a igreja. Ele vai perseguir a nação de Israel. Olha, Israel quase sendo destruída essa semana. Irã lançando contra Israel mais de 400 mísseis, além do limite de defesa de Israel. Poderia ter destruído Israel. Por que não destruiu? Porque Deus tem um propósito para Israel. Enquanto não se cumprir, nada vai acontecer. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Essas 2 asas aqui nós podemos entender, as 2 asas de grande águia, que é uma forma que Deus acha para encobrir as pessoas. Se a gente for, é muito extenso o assunto, mas se for falar da perseguição, essa perseguição nós ficaríamos dias falando. Porque logo que Jesus subiu e começaram a pregar o evangelho, veio uma perseguição tremenda. Começou com o apóstolo Paulo, antes de se converter, depois foi se estendendo a outros e outros, e veio Roma, os romanos perseguiram demais a igreja. Um dos motivos da perseguição é que os cristãos se recusavam a chamar César de Senhor, porque eles entendiam que só existe um Senhor, Jesus. Jesus é o Senhor. E está cheio de pessoas por aí querendo ser chamada de Senhor. Há pouco tempo atrás, um presbítero que era de gente na função de pastor falou que queria que chamasse ele de Senhor. Tinha 30 e poucos anos. Tem que me chamar de Senhor. Tem mulher de pastor, ele tem que me chamar de Senhora. Quem é você? Cristãos morreram devorados nas arenas do Coliseu Romano para não chamar César de Senhor, porque entendiam que só existe um Senhor. Houve aquela perseguição. Cerca do ano 300, quase 400, Constantino, o imperador, se converte, faz o decreto que todas as pessoas do seu reino deveriam se batizar. E as pessoas se batizam de qualquer jeito, cada um levando seu ídolo debaixo do braço, colocando dentro da igreja, e foi se formando aquilo que hoje nós chamamos de igreja idólatra. O tempo passou, essa igreja começou a dominar o mundo, quando surgiu o bispo universal. Coroava reis, destituía reis. E começaram a perseguir aqueles que pensavam diferente. Aí vem Martinho Lutero. Martinho Lutero foi levantado para trazer liberdade de pregação do evangelho para nós que vivemos hoje, não morrer queimado na fogueira. Olha como Deus é generoso, né? Porque até Martinho Lutero as pessoas eram torradas na fogueira. Tem Bíblia em casa, está falando de coisa contrária àquilo que é ensinado na igreja romana, vai para a fogueira da Inquisição. O próprio Galileu Galilei, cientista, astrônomo, ele quase morreu queimado na fogueira. Ele só não morreu porque ele negou, porque a igreja então falava que o Sol girava em torno da Terra. E ele, como astrônomo, descobriu que era a Terra que girava em torno do Sol. E foi falar isso aí e quase foi para fogueira. Teve que ir lá em Roma pedir perdão para o Papa, dizer que era mentira, que estava enganado, senão ele teria morrido queimado na fogueira. E tantas outras pessoas que falavam contra os ensinamentos da igreja romana eram perseguidos, torturados, eram queimados na fogueira, eram aprisionados pelo resto da vida. A perseguição foi tremenda. Quando falamos dos valdenses, aquele povo que servia a Deus com sinceridade, fugindo das perseguições do seu tempo. Mas aqui diz que é dada à mulher 2 grandes asas de uma grande águia para que ela voasse para o deserto, ao seu lugar. Ou seja, um lugar que Deus preparou, um lugar de refúgio para que elas possam escapar da perseguição. E o tempo aqui é emblemático também, né? Por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. É um intervalo de tempo em que Satanás não consegue encontrar. Então não pode usar seus lacaios humanos para perseguir a pessoa, para matar a pessoa. E quando acontece isso, a serpente fica desesperada, Satanás. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela correnteza a fizesse arrebatar. Vou jogar água como se fosse um rio, para que a água possa encontrar a mulher onde ela estiver escondida. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca,
e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Lembra também aquela passagem que Moisés está encurralado ali no deserto, com Coré, Datã e Abirão, tentando matar ele para tomar o comando e levar o povo de volta para a escravidão do Egito. E ali Deus faz aparecer um terremoto, a terra racha, abrindo a boca, engolindo vivo Coré, Datã e Abirão e seus 250 sectários. Deus nunca desampara o seu povo. E o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Bom, isso aqui também tem muita profundidade esse versículo, mas nós vamos ficar apenas com uma reflexão. Você que serve a Deus, você que se chama pelo nome do Senhor, o dragão está irado contra você, está fazendo guerra a você que é remanescente da semente da mulher, da semente da igreja. Você que guarda os mandamentos de Deus, você que vive na palavra de Deus, que vive na sombra do Altíssimo, você que tem o testemunho de Jesus. Não estranhe que venha uma ardente prova sobre a tua vida, porque se você é de Deus, claro que o inimigo vai fazer guerra contra a sua vida. Principalmente se você serve a Deus. Enquanto você não está incomodando ele, tudo bem. Mas a partir do momento que você começa a fazer a obra de Deus, a perseguição vem. Pode ter certeza que vem. Mas eu quero dizer que você não está sozinho. Você não vai ficar sozinho. Então, quando diz aqui, olha, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, você não está sozinho. Jesus está dando testemunho de você diante do Pai. Pai, ajuda aquele meu servo, ajuda aquela minha serva, porque ela é fiel, ela está se esforçando, está difícil, Satanás está lutando contra ela, mas eu comprei essa pessoa com o meu sangue. Ele dá testemunho de você, como Deus dava testemunho de Jó lá no céu diante de Satanás. Só não envergonhe a Deus com as suas escolhas, porque escolher errado, escolher o pecado, qualquer um faz isso. Mas fugir do pecado e fazer a vontade de Deus é só para os escolhidos. E se o vídeo foi bom para você, compartilhe. Compartilha nas redes sociais, compartilha no WhatsApp com as pessoas, para que mais pessoas vejam que o Apocalipse não é um livro difícil de entender. Basta orar, basta receber do Senhor e transmitir a mensagem. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. Um forte abraço e fiquem com Deus.